Continuando a leitura do módulo 2, do tema 2 de ética, tá? Nós estamos em Ética, Ciência da Saúde e Pesquisa, módulo 2. O objetivo é descrever conceitos gerais dos cuidados paliativos e reflexões sobre a morte. Princípios. Os cuidados paliativos têm por objetivo conceder morte digna, ou seja, são práticas e procedimentos para cuidar do enfermo que não responde mais às possibilidades de tratamento para uma determinada doença. Falar sobre o fim da vida ainda envolve muitos tabus, questões culturais e sociais nas quais uma sociedade está inserida. Profissionais de saúde precisam ter ciência e consciência da importância dos princípios éticos da bioética para o fim da vida, da dor e o sofrimento que o enfermo e sua família passam. Assuntos como eutanásia, distanásia, ortotanásia e aborto precisam entrar no âmbito das discussões dos profissionais de saúde para que os mesmos possam utilizar esse conhecimento adquirido sobre os temas supracitados para humanizar cada vez mais a sua prática. Ideias centrais, como os princípios da sacralidade da vida. Vamos lá, desculpa. Retomando. Assuntos como a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia e o aborto precisam entrar no âmbito das discussões dos profissionais de saúde para que os mesmos possam utilizar esse conhecimento adquirido sobre os temas supracitados para humanizar cada vez mais a sua prática. Ideias centrais como o princípio da sacralidade da vida, PSV, e o princípio do respeito à autonomia da pessoa, PRA, permeiam as discussões sobre as questões bioéticas de início e fim de vida. O princípio da sacralidade da vida considera que a vida consiste num bem, concessão da divindade ou manifestação de um finalismo intrínseco da natureza, tendo assim um estatuto de sagrado, e por isso não é mensurável do ponto de vista de todos os cálculos que possam, eventualmente, ser feitos sobre ela, não podendo ser interrompida nem mesmo por expressa vontade de seu detentor. De acordo com esse princípio, a vida é considerada sagrada e isso o coloca como um grande objetor da eutanásia e do aborto. O princípio do respeito à autonomia da pessoa pressupõe que se considerem definitivamente as escolhas livres dos sujeitos quando se trata de questões morais. A argumentação pela autonomia nesse princípio enfatiza o respeito à liberdade de escolha da pessoa, isso é, sua competência em decidir autonomamente aquilo que considera importante para viver, incluindo os processos de nascer e morrer, de acordo com seus valores e interesses legítimos. Sendo assim, de acordo com a PRA, cada indivíduo tem o direito de tomar as decisões sobre a sua vida da maneira que achar melhor. Cuidados paliativos e morte. Os cuidados paliativos surgiram como modelo sistematizado de atenção à saúde da pessoa no fim da vida, no fim do século XX, em 1967, em Londres, por Cicely Saunders. Considerada a pioneira na prática dos cuidados paliativos. Cicely atuava junto a pacientes oncológicos no fim da vida. A Organização Mundial de Saúde entende que os cuidados paliativos, CP, envolvem procedimentos que devem ser realizados de maneira ativa e integral a enfermos pacientes em situação na qual a doença não responde mais ao tratamento. E para Silva, os cuidados paliativos também são procedimentos realizados para pacientes fora da possibilidade terapêutica que estão no período final da vida. O cuidado paliativo é a abordagem que visa a promoção da qualidade de vida do paciente e
seus familiares através da avaliação precoce e controle de sintomas físicos, emocionais, sociais e espirituais desagradáveis no contexto de doenças que ameaçam a continuidade da vida. A assistência é realizada por uma equipe multiprofissional durante o período de diagnóstico, adoecimento, finitude e luto. O propósito dos cuidados paliativos deve estar voltado para proporcionar qualidade de vida e dignidade no fim da vida dos pacientes sem possibilidade terapêutica e não estender o processo de morte. Durante esse período, questões de cunho religioso e psicológico devem ser consideradas. A prática do cuidado paliativo exige dos profissionais de saúde uma reinvenção quanto ao pensamento curativo, hospitalocêntrico e mecanicista, pois é necessário desenvolver técnicas mais humanas que exigem dedicação e solidariedade e reconhecer a necessidade de cada indivíduo criando vínculo. Para Matsumoto, 2019, apoio Manual de Cuidados Paliativos, uma prática adequada de cuidados paliativos exige os seguintes princípios abaixo. Iniciar o mais precocemente possível o acompanhamento em cuidados paliativos junto a tratamentos modificadores da doença. Incluir toda a investigação necessária para compreender qual o melhor tratamento e manejo dos sintomas apresentados. Reafirmar a vida e sua importância, compreender a morte como processo natural sem antecipá-la nem postergá-la, promover avaliação, reavaliação e alívio impecável da dor e de outros sintomas geradores de desconforto, perceber o indivíduo em toda a sua completude, incluindo aspectos psicossociais e espirituais no seu cuidado. Para isso é imprescindível uma equipe multidisciplinar. Oferecer um melhor suporte ao paciente, focando na melhora da qualidade de vida, influenciando positivamente no curso da doença, quando houver possibilidade, e auxiliando a viver tão ativamente quanto possível até sua morte. Compreender os familiares e entes queridos como parte importante do processo, oferecendo-lhe suporte e amparo durante o adoecimento do paciente e também no processo de luto após o óbito. Outro ponto importante no desenvolvimento dos cuidados paliativos é a atenção à família, porque durante esse estágio de cuidados paliativos, a família fica fragilizada por saber que perderá um ente querido. E mesmo assim, todos os integrantes estão envolvidos direta ou indiretamente nos cuidados prestados ao paciente. Infelizmente, para o paciente e seus familiares, estar no programa de cuidados paliativos significa proximidade da morte. A morte, assim como o nascimento, faz parte da vida humana e apresenta perspectivas diferentes de acordo com a sociedade que a vivencia. Por ser algo tão desconhecido, muitos profissionais de saúde possuem dificuldade em lidar com pacientes no fim da vida, principalmente se for uma criança ou um jovem. Isso não quer dizer que a morte de um idoso não abale uma equipe, mas é que a morte para a pessoa idosa é algo esperado e mais aceitável, considerando a ordem natural do desenvolvimento humano: nascer, crescer, viver, envelhecer e morrer. Kübler-Ross sistematizou os estágios da morte para nos ajudar a entender melhor e acompanhar os pacientes terminais, amenizando esse instante de sofrimento. Clique nas setas para ver o conteúdo. Vamos para o primeiro estágio. O primeiro estágio é a negação e isolamento. Envolve um momento de defesa do enfermo e dos familiares mais próximos frente à morte. Esse período tem variação no tempo de duração, pois depende da forma como os pacientes e seus familiares enfrentarão a dor da notícia de uma doença terminal. O segundo estágio é a raiva. Exige muita compreensão por parte dos que estão próximos do paciente e até mesmo seus familiares mais próximos. É um momento de muita rebeldia e revolta. As angústias sentidas se transformam em raiva e perguntas do tipo: por que comigo?
são tão comuns quanto a expressão "eu não mereço estar passando por isso". Nesse momento, é importante entender que as ações de raiva do paciente não terão cunho pessoal. O terceiro estágio é a barganha. O paciente cria uma conexão maior com Deus e entra no campo das promessas em troca da cura. Outra característica dessa fase é a mudança de comportamento do estágio anterior, pois após identificar que a raiva não foi resolutiva, o paciente entra num platô de comportamento calmo, pensativo e amável. O quarto estágio é a depressão. O paciente chega a ter episódios repetitivos de internações prolongadas e cirurgias, sentindo-se enfraquecido física e emocionalmente. O paciente percebe que as tentativas anteriores, negação e raiva e barganha, não lhes proporcionaram a cura e que o fim da vida está cada vez mais próximo. É o momento de deixar o paciente expressar todas as suas emoções e de os familiares se aproximarem para passar o maior tempo possível ao seu lado. O quinto e último estágio é a aceitação. Identifica-se que a família precisa de mais apoio do que o próprio paciente, pois ele entende que morrerá e a família não aceita, avaliando que a pessoa está se entregando para a doença. A equipe de saúde precisa estar atenta nesta fase, pois os cuidados paliativos serão de grande importância para garantir a dignidade do paciente na morte. Eutanásia, distanásia e ortotanásia. A palavra eutanásia é de origem grega e tem significado de boa morte. A eutanásia é um dos temas mais polêmicos da bioética do fim da vida. Países como Bélgica, Holanda, Austrália e Suíça possuem leis de aprovação para a prática da eutanásia. No Brasil, é considerada crime. Nos países onde esta prática é permitida, alguns aspectos legais precisam ser respeitados. Solicitação livre e voluntária, avaliação extremamente criteriosa, constatação de que não há possibilidade de tratamento ou cura. Tais medidas são tomadas para evitar situações de abuso, principalmente com os grupos de idosos, deficientes físicos e pacientes em estado vegetativo. É preciso estar atento às definições de eutanásia, tabela 1, pois é comum ver as pessoas fazendo confusão entre ela e o suicídio assistido. A eutanásia ocorre por intermédio de terceiros, enquanto o suicídio assistido é realizado pela própria pessoa. Tabela 1, classificações e tipos de consentimentos de eutanásia. Eutanásia ativa, ação de provocar a morte sem sofrimento do paciente para fins humanitários, exemplo, uso de medicamentos letais. Eutanásia passiva, quando a morte ocorre por omissão proposital em iniciar uma ação médica que garantiria a perpetuação da sobrevida. Exemplo, deixar de iniciar aminas vasoativas no caso de choque não responsível à reposição volêmica. Eutanásia de duplo efeito. Nesses casos, a morte é acelerada em decorrência de medicações que podem comprometer o funcionamento dos órgãos. O exemplo mais comum é o uso de morfina para o controle da dor, contudo, o uso desse medicamento pode causar depressão respiratória, ou seja, diminuição da frequência respiratória. Eutanásia voluntária acontece em resposta expressa do doente, o que seria um sinônimo de suicídio assistido. Eutanásia não voluntária, quando o ato é realizado contra a vontade do enfermo, o que em linhas gerais pode ser igualado ao homicídio, ou seja, aquela que se pratica em uma pessoa que teria sido capaz de outorgar ou não consentimento à sua própria morte, mas não o fez, seja por não ter sido solicitada, seja por ter rechaçado a solicitação devido ao desejo de seguir vivendo. Eutanásia não voluntária. Bom, aqui está repetindo, né? Voluntária e não voluntária, não sei se é problema no material. Quando a vida é abreviada, sem que se conheça a vontade do paciente. Pode ser a mesma classificação para as duas. A distanásia e a ortotanásia também são termos para se discutir o fim da vida, mas não são tão conhecidos quanto a eutanásia. A distanásia é o resultado de ações, procedimentos médicos
que se tornam mais nocivos do que benéficos ao tratamento, causando dor e sofrimento ao enfermo. Muitas das vezes, essa insistência ocorre devido ao medo da equipe de profissionais de saúde em pensar que não fizeram tudo que estava ao seu alcance para manter o paciente com vida. A ortotanásia vem para falar sobre a morte com dignidade. É o processo de aceitação natural da morte, momento em que se deve utilizar estratégias para amenizar o sofrimento por meio de cuidados paliativos que poderão ser executados. Nesse processo, há suporte religioso, psicológico e de analgesia. Pode-se dizer que a ortotanásia é a morte humanizada. Aborto. O aborto é um tema polêmico no Brasil e tem fomentado vários debates nos campos político, médico, religioso e filosófico. Entretanto, o que acontece no Brasil não é regra. O aborto era praticado na antiguidade por diferentes culturas e passou a ser mal visto por influência da Igreja Católica a partir de 1869. Outros fatores que contribuíram para a mudança na sociedade quanto à aceitação do aborto foram as grandes baixas populacionais da Primeira Guerra Mundial e o baixo índice de natalidade em países da Europa Ocidental no século XX. Do ponto de vista bioético, vale visitarmos os conceitos propostos por Diniz e Almeida para classificar o aborto, tendo em vista que existem diferentes modos de classificação. Tabela 2. Os autores apresentam o aborto como 1. Interrupção voluntária da gravidez. 2. Interrupção terapêutica da gravidez. 3. Interrupção eugênica da gravidez. E 4. Interrupção seletiva da gravidez. Tabela 2. Classificação do aborto no ponto de vista bioético. Interrupção voluntária da gravidez, realizada em nome da autonomia reprodutiva da grávida, ou seja, por falta de desejo de levar a gestação a termo, seja fruto de um estupro ou de uma relação consensual. Como no caso dos pais que optam por interrupção, por impossibilidade de assumir compromisso de maternidade e paternidade em dado momento. Interrupção terapêutica da gravidez, praticada com o intuito último de salvar a mãe gravemente enferma para que a continuação do ciclo gravídico para quem a continuação do ciclo gravídico acabará desencadeando a morte, como no caso da gestante com diagnóstico de eclâmpsia. Interrupção eugênica da gravidez, executada com base em princípios da eugenia, tais como valores racistas, sexistas e étnicos. O principal exemplo foram as práticas realizadas no Estado nazista, muitas das quais em conformidade com a lei de aborto imposta a mulheres por questões puramente étnicas. Interrupção seletiva da gravidez, motivada pela existência de graves lesões fetais, muitas das quais incompatíveis com a vida. O exemplo mais conhecido é da anencefalia. O ponto definitivo para o aborto entrar nas rodas de discussão foram as transformações sociais que ocorreram na década de 1960 com o empoderamento político feminino e pela liberdade sexual reprodutiva, em que o ato sexual não estaria atrelado à reprodução. Considerar o aborto apenas do ponto de vista legal é fechar os olhos para um problema que insiste em se colocar diuturnamente nos serviços de saúde e no âmbito mais amplo da sociedade brasileira. Até porque, como se sabe, as leis mudam com muito menos rapidez do que os costumes e práticas da sociedade. Identificando-se o tamanho do problema, reconhece-se implicitamente o quanto a atividade é praticada, apesar de todas as restrições legais e morais que as mulheres sofrem. Rego Palácio Siqueira Batista. No Brasil, vários estudos apontam que o aborto provocado de maneira clandestina é um dos grandes responsáveis pela mortalidade materna. Isso ocorre principalmente entre as mulheres de baixa renda e escolaridade que não possuem recursos para custear um procedimento caro
e acabam se expondo a situações de procedimentos realizados por curiosos, uso de medicação de origem desconhecida e práticas de conhecimento popular. A discussão do aborto vem avançando de maneira extremamente lenta e existem alguns fatores que justificam essa morosidade. As múltiplas e díspares realidades e ordens discursivas albergadas pelo conceito, na medida em que uma série de motivações e contextos diferentes podem se tornar manifestos na decisão de interromper uma gravidez em curso. E a dificuldade em manter um debate de alto nível e embasado em argumentação legítima, e não em espúrios enredamentos retóricos, os quais têm muito mais o intuito de confundir, com vista à última análise, a manipulação dos sujeitos, do que de esclarecer sobre os pontos que estão em jogo nesse delicado assunto. Diniz. No Código Penal brasileiro, aborto é considerado um crime contra a vida, mas permite a prática de aborto realizada por profissional médico, realizado nas circunstâncias em que a vida da gestante estiver em risco ou quando a gestação for fruto de estupro, e este será autorizado pela gestante ou por um representante legal, caso a vítima seja menor de idade ou incapaz. O aborto, assim como a eutanásia, está envolto na discussão dos princípios de respeito à vida e da sacralidade, à autonomia da pessoa. Por um lado, os defensores do princípio à vida dizem que, como a vida é sagrada, defender o aborto se torna algo absolutamente impossível. Já o grupo que defende a autonomia da pessoa, em sua maioria formado por grupos de feministas, entendem que a decisão deve ser tomada pela mulher, pois ela diz respeito à sua vida, sua sexualidade, seu corpo e reprodução. A discussão acerca do aborto está entre as mais calorosas no campo da bioética, e a ausência de um consenso só traz malefícios às mulheres que morrem em abortos ilegais. Cuidados paliativos. Assista a seguir um vídeo sobre cuidados paliativos. Olá, eu sou Bárbara Leal. É importante ressaltarmos que todo o conteúdo que você vai assistir nesse vídeo foi fornecido pela doutora em Ética e Bioética aplicadas em Saúde Coletiva, Roberta Georgia. Vamos falar sobre cuidados paliativos. Falar sobre o fim da vida ainda envolve muitos tabus, questões culturais e sociais nas quais uma sociedade está inserida. Profissionais de saúde precisam ter ciência e consciência da importância dos princípios éticos da bioética para o fim de vida, da dor e o sofrimento que tanto o enfermo quanto a sua família passam. Os cuidados paliativos são cuidados prestados a pacientes e a seus familiares em situações de doenças graves ou incuráveis. Com isso, tem o objetivo de diminuir o sofrimento de ambos os lados e promover a qualidade de vida e bem-estar. Os cuidados prestados neste momento são cuidados físicos, espirituais, sociais e psicológicos. Todos os profissionais de saúde que prestam assistência em cuidados paliativos devem estar preparados para prestar este apoio. Para auxiliar profissionais de saúde na execução dos cuidados paliativos, também encontramos princípios básicos para assistência que precisam ser seguidos: promover alívio da dor, promover qualidade de vida, compreender e inserir os familiares neste processo de fim de vida, compreender a morte e o fim de vida do paciente sem querer antecipar ou postergá-la e oferecer o melhor manejo e tratamentos possíveis até a morte. A morte, assim como o nascimento, faz parte da vida humana e apresenta perspectivas diferentes de acordo com a sociedade que a vivencia. Por ser algo tão desconhecido, muitos profissionais de saúde possuem dificuldade em lidar com pacientes no final da vida, principalmente se for uma criança ou um jovem. E isso não quer dizer que a morte de um idoso não abale uma equipe, mas é que a morte para pessoas idosas é algo esperado e mais aceitável, considerando a ordem natural do desenvolvimento humano, que é nascer, crescer, viver, envelhecer e morrer.
Verificando o aprendizado, o questionário da unidade 2, do módulo 2, do tema 2, de Ética e Saúde, módulo Ética, Ciência da Saúde e Pesquisa. Verificando o aprendizado. Os cuidados paliativos envolvem ações desenvolvidas por uma equipe de profissionais de saúde que promove a qualidade de vida e a dignidade do paciente que está fora de possibilidade terapêutica. A seguir, listamos algumas situações que são exemplos de cuidados paliativos. Assinale a alternativa que não corresponde a uma prática de cuidado paliativo. Alívio da dor e sintomas físicos, promoção do bem-estar, aproximação da família, apoio espiritual, interação social, qualificação profissional, apoio psicológico e saúde mental, alívio da dor, interação social, alívio da dor, qualificação profissional, apoio espiritual, apoio psicológico e saúde mental, promoção do bem-estar, inserção familiar restrita. Acredito que seja essa, porque tá colocando inserção familiar restrita. Acho que isso aqui tá errado. Vamos ver. Responder, certo. Comentário. Parabéns, a alternativa E está correta. Para a prática adequada de cuidados paliativos, alguns princípios básicos precisam ser seguidos, dentre eles, iniciar o cuidado paliativo o quanto antes e afirmar a importância da vida, compreender o processo de morte, promover a avaliação da dor, entender o indivíduo de maneira holística, oferecer suporte psicológico para a melhora da qualidade de vida, inserir familiares e entes queridos como parte importante nesse processo de qualificação profissional. E qualificação profissional, tá? Segundo, eutanásia. Distanásia e ortotanásia são termos bioéticos para se discutir terminalidade da vida. A eutanásia, em particular, tem o significado de promover a boa morte através de uma prática que abrevie a vida de um paciente que está fora de possibilidades terapêuticas e em sofrimento. No entanto, essa prática é considerada uma infração ética e é proibida no Brasil. Assim, assinale a alternativa que corresponde à descrição da prática ilegal da eutanásia ativa. Quando a morte ocorrer por omissão proposital, pelo início de uma ação médica que garantiria a perpetuação da vida. Ato deliberado de provocar a morte, sem sofrimento, do paciente por fins humanitários. Eu acredito que é essa daqui, tá? Deixa eu só verificar. Infração ética proibida no Brasil. Assinale a alternativa que corresponde à descrição da prática ilegal da eutanásia ativa. Vamos verificar, acredito que é esse ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento do paciente por fins humanitários. Vamos ver assim. No caso em que a morte é acelerada como consequência de ações médicas, não visando ao êxito letal, mas sim ao alívio do sofrimento do paciente. Acontece em resposta expressa do doente, o que seria um sinônimo de suicídio assistido. Quando a vida é abreviada sem o conhecimento da vontade do paciente. Alternativa. Vamos verificar? Comentário. A alternativa B está correta. A eutanásia ativa é o ato deliberado de provocar a morte sem o sofrimento do paciente por fins humanitários. Contudo, trata-se de uma prática ilegal no Brasil. Fim do módulo 2, do tema 2. E na próxima sessão de leitura vamos para o módulo 3.